aqui para começar o curso agora, falando sobre terceiros molares, mais especificamente sobre a remoção desses dentes. Quando a gente deve indicar a remoção e quando a gente não deve indicar a remoção. E por que da escolha desse tema? Porque a gente percebe que no consultório essa dúvida é muito frequente com os pacientes. Eles chegam no consultório, né, e uma parte deles quer saber por que tem que tirar aquele dente, se aquele dente não dói, se aquele dente não incomoda, né, por que precisa remover aquele dente. Grande maioria pensa dessa maneira. Né, e uma outra parte, né, já vem meio querendo tirar. Né, puxa, eu estou na idade, né, ou vem com o pai, com a mãe, puxa, ele está com 17, 18 anos, não está na hora de tirar esse siso? Então isso é uma dúvida muito frequente dentre os pacientes. E também a gente percebe isso com os colegas. Os colegas dentistas que não trabalham nessa área de remoção de sisos também têm muito essa dúvida. Quando que deve indicar a remoção desse dente para o seu paciente? Quando não deve? Então, o que a gente percebe é que se a gente fizer uma relação entre remoção de terceiros molares com a odontopediatria, a gente vê, a primeiro momento parece que não tem muito a ver, mas a odontopediatria está muito relacionada a isso, a saber indicar. Porque o odontopediatra, ele já pega o seu paciente muitas vezes desde criança, vai tratando o bebê, vai tratando criança, pré-adolescente e adolescente, que é mais ou menos o momento da remoção desse dente. Então, muitas vezes ele não sabe, né? Ou ele não sabe o momento de indicar corretamente qual o momento para tirar esse dente. E o odontopediatra é o profissional que acompanha muitas vezes essa pessoa ao longo da vida dela. Então, o odontopediatra tem que saber indicar. Ele pode não fazer, mas ele tem que saber conversar com o seu paciente sobre isso. Ou com o seu paciente, muitas vezes é o pai do paciente que tem muita confiança no odontopediatra e quer saber em relação a ele. Muitas vezes é um paciente que já não está mais com o odontopediatra, já está com outro profissional, mas o outro profissional indica a remoção e quando a gente fala em remoção de siso, fala em cirurgia, é uma coisa que gera muita insegurança para quem que a pessoa vai pedir a segunda opinião. É para o odontopediatra, porque o odontopediatra ele traz uma confiança, né, para o paciente ao longo do tempo, para o paciente, para os irmãos e para os seus pais. Então o odontopediatra é o profissional que tem que saber lidar com isso, tem que saber indicar, tem que saber conversar com o seu paciente sobre isso. Então, quando a gente fala em quando indicar, uma pergunta que vem é: todo mundo precisa remover o siso? Será que precisa? Será que não precisa? Qual é a idade para tirar esse siso? É 17 anos? É 18? Quando que tem que tirar esse siso? E somente dentes inclusos, sisos inclusos, tem a indicação de remoção? Então a ideia é que ao final desse curso vocês possam responder melhor essas perguntas. Né? Se todo mundo tem que tirar, quando tem que tirar, qual é a idade que tem que tirar, tá? E se é todo o dente que precisa ser removido. Então eu, como periodontista, estou puxando para o meu lado. Né? Então a primeira indicação seria na prevenção da doença periodontal. Então para quem não lembra, vamos relembrar um pouquinho o que é periodonto. Periodonto seria, né, como o nome fala, peri, ao redor, odonto, dente. Então seria, o periodonto seria as estruturas de suporte e sustentação do dente. Mais especificamente, osso alveolar, ligamento periodontal, tecido gengival e o cemento que está na própria raiz do dente. Então, quando a gente tem uma doença nesses tecidos de suporte desse dente, a gente chama de doença periodontal, né? Mais especificamente de periodontite. Então, o que é a periodontite? A periodontite é uma doença inflamatória, mas onde o gatilho dela é o biofilme microbiano. Então, para que tenha a periodontite, tá, a gente precisa ter esse biofilme microbiano agindo. Para algumas pessoas, a presença desse biofilme vai gerar um processo inflamatório mais potente, onde vai gerar perdas de tecidos mais expressivas, e para outras pessoas nem tanto. Mas é importante a gente se ater que a etiologia principal é o biofilme microbiano na região. Então, quando a gente fala de terceiro molar, que pode gerar doença periodontal, geralmente, né, um dos principais motivos tem a ver com esse terceiro molar favorecer o acúmulo do biofilme microbiano, podendo, né, gerar uma doença periodontal no futuro.
Falando ainda em problemas periodontais, a gente precisa dividir quando esse dente já está, esse terceiro molar ele já está erupcionado ou semi-erupcionado, ou quando esse terceiro molar ainda está incluso. Então, se a gente falar em terceiro molar erupcionado ou semi-erupcionado, tá, a principal fator, né, de possibilidade de gerar uma doença periodontal seria então esse acúmulo de alimento. Então, como a gente pode ver na tela, se a gente for seguir uma linha óssea da onde vem essa crista óssea em relação aos outros dentes, a gente vai ver que na região interproximal entre o segundo e o terceiro molar, a gente vê que o nível ósseo já está bem diferente. E nessa região, com certeza, o problema que teve aí foi a dificuldade de higienização dessa paciente. Né? Por essa dificuldade de limpar a região, propiciou um ambiente, né, que gerou uma periodontite ali na região, causando essa perda óssea que a gente pode ver na imagem. Já nesse outro caso, a gente pode perceber que a gente tem um terceiro molar que está semi-erupcionado. Parte dele está exposta ao meio bucal, parte dele não está. Nessa região a gente tem a mesma situação. A gente acaba que forma-se um nicho ali na região de difícil higiene e já é possível perceber também, né, traçando essa crista óssea em relação às outras regiões, como ali a gente já tem uma perda de estrutura na região, causada pela essa dificuldade de higienização também nessa região. Nesse caso também, tá? O dente também ele está meso-inclinado, impactado nesse segundo molar. Se a gente for observar, dá para ver que são regiões que a gente tem bastante cálculo acumulado, então é um paciente que já tem por si só uma dificuldade como um todo de higienização, não só da região, mas com um dente meso-inclinado, impactado na distal do segundo molar, ali se torna uma região mais difícil ainda de higienização. Então a gente pode perceber que já existe um ofuscamento desse tecido mineral ósseo aqui da região, denotando para a gente que está tendo perda óssea ali nesse momento. Por outro lado, quando a gente pega um dente onde ele ainda está impactado, ainda é um dente incluso, qual é a possibilidade dele de trazer uma doença periodontal no futuro? O que acontece? Quando esse dente ele está encostado na distal desse segundo molar, como a gente pode ver aqui, o simples fato de a gente ter um dente posicionado, encostado no dente do lado, faz com que, por ele estar ali, a gente não consegue ter tecido ósseo nessa região, porque ou vai ter uma coisa ou vai ter outra. Então, nessa situação, já existe uma ausência de osso, a gente já tem uma perda óssea ali em altura. No caso, no futuro, se um dia ele vier a ter a doença periodontal, ela se torna muito mais grave, porque a gente já tem uma perda óssea e a doença já parte dali em diante. Então se torna muito mais complicado. Então a gente vê que nessas situações é interessante a gente realmente pesar essa possibilidade de remoção de um dente nessa situação específica, tá? Pensando na prevenção da doença no futuro. Nesse outro caso, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês? A gente mostrou, né, essa questão da doença periodontal principalmente para os dentes de baixo nos slides anteriores. Eu quero que a gente se atenha agora um pouquinho nos dentes superiores dessa região. Então a gente pode perceber que nesses casos, tá, a gente precisa de uma atenção especial quando esse terceiro molar está em contato com a distal do segundo molar superior. Por quê? Vamos lembrar a anatomia do segundo molar superior. Ele é um dente que, de maneira geral, tem 3 raízes, sendo 2 para frente e 1 para palatal. Então, esse dente ele tem 3 regiões de furca, vestibular, distal e mesial desse dente. E é justamente na distal desse dente, numa das furcas, onde vai estar a presença do terceiro molar. Então, uma perda óssea nessa região de um segundo molar superior, atingindo essa região de furca, né, no caso de uma instalação de uma doença periodontal, se torna um problema muito mais sério, porque a dificuldade de higienização numa região de furca, a tendência de evolução da doença nessa região, ela é muito mais séria, né, quando a gente tem esse envolvimento de furca dessa região. Então, se atenham a essa região de terceiros molares encostado na distal de segundos molares superiores.
Uma outra questão, né, um outro ponto que pode levar a gente a indicar a remoção de terceiros molares seria na prevenção de cáries, tá? Então, a gente pode ver nesse slide que a gente tem um terceiro molar, onde esse terceiro molar ele tem parte dele